Pai, sou eu. Quem entrou, atravessando o som forte da chuva, foi a futura nora. Larissa. Encharcada pela chuva. Com a pele à mostra através da roupa transparente. E isso, mesmo com o filho Bruno a apenas 3 metros de distância, em sua própria barraca. A mão dela, fria como gelo, mas estranhamente quente, sobrepôs-se à de Roberto. Não posso ir, se eu for, serei punida. Bruno que mandou. Os olhos de Roberto tremeram. O filho empurrou a própria mulher para a barraca do pai. Por que diabos? Enquanto Roberto estava confuso, Larissa sussurrou uma frase decisiva em seu ouvido. Ele está nos observando. Para ver se eu o seduzo ou não. Isso não era incesto. Era o início da transação mais cruel e sórdida, onde o filho propunha e o pai era testado. Um som muito lento do zíper da entrada da barraca sendo abaixado foi ouvido. Era um som tão sutil que mal podia ser escutado, abafado pela chuva. Roberto instintivamente se levantou. Seria um ladrão? Ou um animal selvagem? Tendões saltaram em seus braços devido à tensão. Ele estendeu a mão para a lanterna que estava embaixo do travesseiro e parou. Alguém estava entrando na escuridão. Uma figura pequena, cabelos longos e o cheiro de shampoo misturado com o aroma da chuva que vinha. Quem é? A voz de Roberto era baixa. O intruso, em vez de responder, fechou cuidadosamente o zíper duplo da barraca. À medida que o som da chuva lá fora diminuía, apenas a respiração dos dois permaneceu dentro da barraca. À medida que seus olhos se acostumavam à escuridão, a silhueta se revelou. Era Larissa. Pai, sou eu. Roberto duvidou de seus próprios olhos. Larissa, vestindo apenas uma camiseta fina, estava completamente encharcada. A roupa molhada colava-se à pele dela, revelando sua silhueta de forma explícita. Ela tremia de frio. Larissa, o que está acontecendo com você? Roberto tentou sair rapidamente do saco de dormir. A mulher que se tornaria sua nora entrou na barraca do sogro molhada. Era uma situação que desafiava a lógica. Ela brigou com Bruno? Aconteceu algum acidente? Mas o comportamento de Larissa superou as expectativas de Roberto. Em vez de responder, ela se ajoelhou e rastejou até a frente do saco de dormir de Roberto. Cada vez que os joelhos molhados dela pressionavam o chão da barraca, um atrito estranho era produzido. O ar gelado que emanava do corpo dela atingiu o rosto de Roberto. Estou com muito frio, pai. Se está com frio, vá até Bruno. Bruno está dormindo. Mesmo se eu o acordar, ele não levanta. Era mentira. Roberto tinha visto claramente a luz de um smartphone vazar da barraca de Bruno 10 minutos antes. Volte. Isso não é apropriado. Roberto usou um tom de voz severo, mas seu olhar continuava a se dirigir para os ombros molhados de Larissa. Gotículas de água, que ele não sabia se eram da chuva ou de suor frio, escorriam pela clavícula dela. Larissa balançou a cabeça. Seus cabelos molhados chacoalharam, espalhando água. Seus olhos eram como os de um cervo assustado, mas seus lábios eram estranhamente vermelhos. Não posso ir. Se eu for, será difícil para mim. A testa de Roberto se franziu. Difícil? Bruno faria algo com ela? Mas no momento seguinte, as palavras que saíram da boca de Larissa paralisaram completamente o circuito de pensamento de Roberto. Bruno que mandou. O que você está dizendo? Para vir aqui. Ele mandou vir para a barraca do pai para se aquecer. A voz de Larissa tremia ligeiramente. Ela olhou rapidamente para fora da barraca. A barraca de Bruno, visível e embaçada pela chuva. Ele está me observando. Se eu entrei ou não. Roberto sentiu como se estivesse sufocando. O filho empurrou a própria namorada para a barraca do pai. Por que diabos? Por causa da herança. Ou ele havia enlouquecido? O que invadiu a mente confusa de Roberto foi a mão fria de Larissa. A mão dela agarrou o braço de Roberto. Pai, por favor, me esconda. Só por 5 minutos, ou 10. Ela estava tentando se enfiar no saco de dormir. No momento em que o corpo firme de Roberto tocou o corpo molhado dela, uma luz de alerta acendeu na mente de Roberto. Mas, ao mesmo tempo, um calor pesado, que ele havia suprimido por muito tempo, subiu do fundo do seu peito. Seria uma armadilha, ou uma oportunidade? Roberto sabia que deveria afastá-la. Mas seus braços já estavam envolvendo as costas molhadas e trêmulas dela. Muito naturalmente, como se ele esperasse por isso há muito tempo, o corpo dela, que estava frio como gelo, começou a esquentar como uma brasa assim que foi abraçado por Roberto. Um suspiro contido escapou dos lábios de Larissa.
Seria um sinal de alívio? Ou outro tipo de sinal? No espaço apertado da barraca de Roberto, as temperaturas dos dois se misturaram e o ar ficou pesado. O som da chuva agora parecia uma enorme barreira, isolando os dois do mundo. Roberto olhou fixamente para a entrada da barraca, com uma expressão séria. Onde seu filho Bruno estava. Ele sentia claramente um olhar dirigido à entrada da barraca. O que ele ouvia fracamente, misturado ao som da chuva, não era apenas chuva, mas sim passos de alguém. Seria Bruno? Ou outro observador enviado por Bruno? Roberto tentou afastar Larissa de seus braços. Você disse que Bruno que mandou, não foi? Sim. Por quê? Roberto segurou os ombros dela e manteve distância, perguntando. Larissa baixou a cabeça profundamente e permaneceu em silêncio. Gotículas de água escorriam das pontas de seus cabelos molhados, molhando a coxa de Roberto. Aquela sensação fria, estranhamente, em vez de despertar a razão de Roberto, estimulou um instinto mais profundo. Não posso dizer. Mas não posso recusar. Larissa soluçou, e se aninhou novamente no peito de Roberto. Roberto suspirou. Esse Bruno, ele sempre foi muito ambicioso desde criança. Mas ele queria acreditar que Bruno não era louco a ponto de mandar sua mulher para a barraca do pai. Seria por precisar de dinheiro para o negócio? Ou haveria outra intenção oculta? Roberto deu tapinhas nas costas de Larissa. Ela tremia. Ele não sabia se era de medo ou de frio, mas o tremor foi totalmente transmitido pela palma da mão de Roberto. O corpo dela era estranhamente macio. A esposa de Roberto era uma mulher magra e forte. Alguém que havia sofrido a vida inteira. Mas a mulher em seus braços agora era diferente. A elasticidade dos seus 20 anos, as curvas que pareciam ainda mais nítidas por estarem molhadas pela chuva. Roberto mordeu o lábio inferior por um momento. Isso era um pecado. Mas também era uma doçura irresistível. Roberto muito lentamente, acariciou as costas molhadas dela. Sob o pretexto de consolo, ele estava prestes a cruzar uma linha perigosa. Bruno não me vê como mulher. Larissa murmurou. A mão de Roberto parou. O que você está dizendo? Ele veio até para te apresentar para o casamento. É só por necessidade. Ele precisava de uma mulher para mostrar ao senhor. Larissa levantou a cabeça. Mesmo na escuridão, seus olhos brilhavam. Seria por lágrimas. Roberto leu um calor estranho naquele olhar. Bruno não me toca à noite. Por isso vim aqui. O senhor é diferente, não é? O coração de Roberto disparou. Não eram palavras para saírem da boca de uma futura nora. Isso era uma clara sedução. Seria a história de que o filho mandou apenas uma desculpa, e na verdade ela veio por vontade própria. Roberto estava confuso. Mas a próxima ação de Larissa derrubou as dúvidas de Roberto em um instante. Ela pegou a mão de Roberto e a levou ao seu peito. O batimento cardíaco pulsante podia ser sentido através da camiseta fina. E mais quente do que isso, o calor de uma mulher viva preencheu a palma da mão de Roberto. Meu coração não está batendo assim por medo, Larissa sussurrou. Está batendo porque o senhor é um homem. Roberto prendeu a respiração. A palavra homem atingiu a mente de Roberto. Uma palavra que ele havia esquecido por 10 anos. Para ele, que havia perdido a esposa e vivia indo e vindo do trabalho e de casa, envelhecendo, o título de homem, era como ser coroado novamente com uma coroa esquecida. Ele não afastou a mão de Larissa. Não, ele não podia. Os dedos de Roberto tremeram levemente, pairando sobre as roupas molhadas dela. Larissa não resistiu. Pelo contrário, ela se aproximou mais, como se estivesse induzindo o toque de Roberto. O som da chuva lá fora ficava cada vez mais forte. Como se estivesse cobrindo os pecados dos dois ou alertando-os. Foi então, xixi. Um ruído veio do rádio de comunicação de Roberto, deixado no canto da barraca. Era um rádio de emergência conectado à administração do camping. Mas não era hora para a administração ligar. Roberto estremeceu e tentou afastar Larissa de seus braços. Mas Larissa não o soltou. Ela aproximou a boca do ouvido de Roberto e sussurrou: Não atenda. Pode ser Bruno. Bruno? O filho? Por que ele ligaria no rádio? Roberto ficou intrigado, mas no momento em que a respiração de Larissa roçou em seu ouvido, todo o seu pensamento foi paralisado. Com o toque do calor do corpo dela, a mente de Roberto ficou em branco. Ele empurrou o rádio para o canto, como se o jogasse fora. E então encarou Larissa novamente. Se ele está me testando, Roberto rosnou baixo, ele vai se arrepender. Não vou me arrepender,
Larissa respondeu. A mão dela segurou a gola da camisa de Roberto. Na escuridão, os olhares dos dois se entrelaçaram. Roberto fechou os olhos. O pensamento de que o filho poderia estar observando lá fora. A dúvida de que isso poderia ser uma armadilha. Tudo isso se desfazia diante da presença de Larissa. Roberto, de 58 anos, estava se tornando um jovem de 20 anos novamente naquela noite. As sombras dos dois se fundiram em uma só. A parte superior do corpo de Roberto, com músculos bem definidos, desafiava sua idade. Larissa o observou por um momento, atordoada. Era o corpo de uma fera, incomparável ao corpo magro, pálido e sempre exausto de Bruno. Pai, a voz de Larissa estava embargada. Ela se aproximou mais, sem desviar o olhar de Roberto. Raf. Um suspiro áspero escapou da boca de Roberto. Ele estava rígido. Sua mente gritava não, mas seu corpo já se inclinava para ela. Bruno não conseguiria lidar com isso, Roberto deixou escapar. Não foi uma fala intencional. Foi a sensação de vitória como macho que emergiu do fundo do seu subconsciente. Larissa acenou com a cabeça. Sim. Bruno só disse para apagar a luz. Ele nunca viu meu corpo. Poderia ser mentira. Mas para Roberto, a verdade não importava. Naquele momento, o filho lá fora era o perdedor, e ele, dentro da barraca, era o vencedor. Aquela sensação de euforia paralisou a culpa. As mãos rudes de Roberto envolveram os ombros de Larissa. Estava frio. Mas aquele frio absorveu o calor da palma da mão de Roberto e logo esquentou. Roberto lentamente abaixou a cabeça. Ah! Um breve suspiro escapou dos lábios de Larissa. O ar dentro da barraca esquentou. Ela o abraçou pelo pescoço, pendurando-se nele. Me abrace mais, pai. Larissa. Roberto a abraçou com força. Os corpos dos dois se uniram sem deixar espaço. O som da chuva lá fora aumentou ainda mais. Como se o mundo estivesse criando um ruído para os dois. Roberto deitou Larissa. Os cabelos dela se espalharam sobre o saco de dormir. O rosto de Larissa, visto de cima, estava corado. Você disse que Bruno mandou, não foi? Roberto sussurrou baixinho. Seus olhos já haviam perdido a razão. Então, vamos fazer o que Bruno mandou. Não sei o que aquele moleque queria, mas eu vou mostrar a ele. Roberto não hesitou mais. A luz da barraca balançou, e as sombras dos dois se fundiram em uma. HMFA. A respiração de Larissa ficou ofegante. Lá fora, um trovão rugiu, mas nos ouvidos dos dois, apenas a respiração um do outro podia ser ouvida. Roberto olhou para as sombras dos dois projetadas na parede da barraca. Aquela forma gigante e ondulante se contorcia como uma única criatura viva. Naquele momento, Roberto espiou a entrada da barraca. Uma luz fraca parecia brilhar através da fresta do zíper. Alguém estava lá. Uma sombra em pé, molhada pela chuva e segurando um guarda-chuva. Era Bruno. Os olhos de Roberto se arregalaram. O filho estava assistindo. Mas Roberto não parou. Não, ele não conseguia parar. Pelo contrário, ao sentir o olhar do filho, algo ainda mais quente subiu em seu peito. Deixe-o ver. Deixe-o ver claramente como meu pai lida com a mulher que eu abandonei, a mulher que não consegui lidar. Roberto rosnou baixinho no ouvido de Larissa. Você pode gritar, Larissa. Ele soltou o último fio de sua razão. A luz dentro da barraca balançou. As sombras intensas dos dois eram projetadas gigantescamente na parede da barraca, sendo transmitidas ao vivo para o filho que observava lá fora. A manhã chegou, ofuscantemente clara. Roberto abriu os olhos ao som dos pássaros. Sua cabeça latejava. As memórias da noite anterior passaram como um filme. O som da chuva, a respiração de Larissa, e a sombra fora da barraca. Teria sido um sonho? Não, não foi um sonho. Larissa não estava ao seu lado. Em vez disso, apenas os vestígios dela permaneciam, um saco de dormir amassado. E um pequeno bilhete ao lado do travesseiro. Roberto pegou o bilhete com as mãos trêmulas. A caligrafia era torta. Era evidente que fora escrito às pressas. Pai, me desculpe, mas não me arrependo. Uma frase curta. Roberto amassou o bilhete e o enfiou no bolso. Seu coração batia descontroladamente. Somente agora ele percebia o que havia feito na noite anterior. O fato de ter abraçado a mulher de seu filho, a futura nora, e o terror de que seu filho poderia ter estado observando tudo de fora da barraca. Roberto cambaleou para fora da barraca. Pai. O senhor acordou cedo. Era Bruno. Ele estava sentado em uma cadeira de camping,
preparando o café. Sua expressão era a de sempre, inexpressiva. Os olhos atrás dos óculos estavam calmos. Roberto sentiu um nó na garganta. Ah, sim. Você também dormiu bem? Sim. A chuva me incomodou um pouco, mas sim. O senhor também dormiu bem, pai? Bruno sorriu levemente. Aquele sorriso era assustadoramente natural. Roberto olhou fixamente para o rosto do filho. Ele queria perguntar: eu estava lá fora ontem à noite, não estava? Mas as palavras não saíam. E se Bruno estivesse fingindo não saber? Ou se ele realmente não tivesse visto? Se ele perguntasse precipitadamente, poderia cavar sua própria cova. Roberto pigarreou e sentou-se na cadeira em frente a Bruno. Naquele momento, Larissa saiu da barraca de Bruno. Pai, o senhor dormiu bem? Ela evitou o olhar de Roberto. Seu rosto, sem maquiagem, estava pálido e os olhos um pouco inchados. O calor da noite anterior havia desaparecido completamente, e ela havia voltado a ser a futura nora tímida e recatada. Mas Roberto viu uma marca avermelhada, levemente visível entre a gola da camisa e o pescoço dela. Era uma marca que ele havia deixado. Larissa, você acordou. Venha tomar um café. Bruno a chamou carinhosamente. Larissa, hesitante, sentou-se ao lado de Bruno. Bruno passou o braço naturalmente pelos ombros dela. Fez muito frio ontem à noite, não foi? Eu não imaginava que choveria tanto. A mão de Bruno deu tapinhas no ombro de Larissa. Sim, estava um pouco frio. Larissa respondeu com uma voz quase inaudível. Roberto sentiu náuseas só de observar a cena. O filho estava tocando sua mulher, mas o corpo dela ainda carregava os vestígios de outro homem. Uma situação inacreditável. Mas a próxima ação de Bruno fez o coração de Roberto gelar. Bruno fez um gesto de levantar levemente a gola da camisa de Larissa. Oh, o que é isso no seu pescoço? Uma picada de inseto? Roberto quase deixou cair a xícara de café que segurava. O rosto de Larissa ficou branco. Ela rapidamente ajustou a gola da roupa e abaixou a cabeça. Ah, deve ser meu pescoço. Eu cocei porque estava coçando. Cuidado. Os mosquitos da serra são fortes. Bruno deu um sorriso irônico e retirou a mão. Aquele sorriso. Roberto sentiu um calafrio na espinha. Bruno sabia. Ele sabia que não eram picadas de mosquito, mas parecia estar se divertindo fingindo não saber. Como um espectador assistindo a uma peça de teatro. Pai, qual é o plano para hoje? Queremos fazer uma trilha na cachoeira? Bruno mudou de assunto como se nada tivesse acontecido. Roberto hesitou em responder. Ele queria fugir. Ele queria escapar daquele palco bizarro de farsa imediatamente. Mas ele não podia. Ele sabia que, ao fugir, se tornaria um perdedor. Sim, vamos. O tempo também abriu. Roberto forçou um sorriso. A refeição começou. O ensopado que Bruno fez estava salgado, e o arroz, mal cozido, mas Roberto se forçou a comer. Larissa apenas beliscava, como se estivesse contando os grãos de arroz. Algo tocou levemente a canela de Roberto por debaixo da mesa. Roberto levantou a cabeça, surpreso. Bruno estava absorto em seu ensopado. Larissa estava com a cabeça baixa, comendo em silêncio. Novamente, toque. Desta vez, um roçar de pé mais descarado subiu pela panturrilha de Roberto. Era Larissa. Em cima da mesa, ela atuava como uma nora recatada, mas debaixo da mesa, estava seduzindo Roberto. A ponta do seu pé roçou a barra da calça de Roberto e subiu. Roberto prendeu a respiração e olhou para Larissa. Ela levantou a cabeça ligeiramente, e seus olhos se encontraram. Ela estava sorrindo. Um sorriso muito tênue, apenas um leve erguer dos cantos da boca. O senhor também gostou, não gostou? Seus olhos pareciam dizer. Roberto cerrou o punho. Essa mulher enlouqueceu? Bruno está bem ao lado. Ser pego seria o fim. Mas as pernas de Roberto não se afastaram. A emoção da corda bamba perigosa. Uma depravação à luz do dia, diferente daquela na barraca, excitou Roberto. Pai, por que não está comendo? Não está gostoso? Bruno perguntou. Não. Está delicioso. Muito delicioso. Roberto respondeu, olhando diretamente nos olhos de Larissa. O pé de Larissa roçou a perna de Roberto. Sim, coma bastante, pai, Larissa disse suavemente. A trilha não era difícil, mas o chão estava lamacento devido à chuva da noite anterior. Roberto ia na frente, e Bruno e Larissa seguiam atrás, com um silêncio constrangedor entre os três.
Toda a atenção de Roberto estava na sua nuca. Ele não sabia o que Bruno diria a Larissa, nem que tipo de ação impulsiva Larissa faria. Ah! Um breve grito foi ouvido. Era Larissa. Roberto virou-se apressadamente. Larissa havia escorregado em uma rocha molhada e estava sentada no chão. Ela gemeu, com o rosto contorcido de dor, como se tivesse torcido o tornozelo. Larissa! Roberto gritou por reflexo e correu. Mas uma cena estranha lhe chamou a atenção. Bruno estava parado, observando a cena sem expressão. Não estendeu a mão, nem perguntou se ela estava bem, como se a pessoa que caiu fosse uma estranha, ou como se estivesse desfrutando da visão dela sofrendo. Bruno, o que você está fazendo? Ela caiu. Roberto gritou. Só então Bruno pareceu despertar de seu torpor e estendeu a mão desajeitadamente. Ah, desculpe. Eu estava distraído. Saia da frente. Roberto afastou bruscamente a mão de Bruno, e ajoelhou-se diretamente na frente de Larissa. O tornozelo de Larissa, sujo de lama, já estava inchado e avermelhado. Você está bem? Consegue se levantar? Ah, dói muito, pai. Larissa soluçou, segurando o ombro de Roberto. A mão de Roberto envolveu cuidadosamente o tornozelo dela. Um tornozelo fino e branco. Era a mesma perna que havia envolvido sua cintura na noite anterior. Roberto sentiu um calor na ponta dos dedos. Bruno observava a cena de braços cruzados atrás deles. Precisamos ir ao hospital. Devo carregá-la? Bruno perguntou com um tom inexpressivo. Mas seu olhar não mostrava nenhuma preocupação. Pelo contrário, parecia estar testando a reação de Roberto. Não. Que força eu teria para isso? Roberto recusou categoricamente. Bruno era um sujeito que não praticava nenhum exercício além de respirar, muito menos ia à academia. Se ele tentasse carregar uma mulher por uma trilha na montanha, os dois rolariam ladeira abaixo. Vou carregá-la. Segure firme. Roberto ofereceu as costas sem hesitar. Larissa hesitou por um momento e depois se apoiou nas costas de Roberto. O peito macio dela pressionou firmemente as costas largas de Roberto. Uma sensação pesada, porém macia. Roberto mordeu o lábio inferior. Isso estava acontecendo na frente do filho. Mas, naquela situação, não havia outra opção. Me desculpe, pai, Larissa sussurrou no ouvido de Roberto. A respiração dela fez cócegas em seu pescoço. Estou pesada, não estou? Leve. Você é leve como uma pena. Roberto fingiu indiferença, mas seu coração batia forte. Ele apertou as mãos que sustentavam as coxas de Larissa. Bruno estava descendo a trilha na frente. Não olhou para trás. Ele não sente ciúmes, mesmo vendo a própria mulher nas costas do pai. Ou essa situação também foi planejada? Roberto não conseguia afastar a suspeita. Durante toda a descida, o corpo de Larissa se aninhou ainda mais em Roberto. Os braços dela envolveram o pescoço de Roberto, e a bochecha dela tocou o ombro de Roberto. O cheiro de suor misturado com o perfume de shampoo de Larissa criava um feromônio estranho. As costas do pai são tão largas, Larissa murmurou baixinho. Diferente de Bruno. O passo de Roberto parou por um instante. Bruno estava bem à frente e não deve ter ouvido. Pare com isso. Bruno pode ouvir. Roberto alertou baixinho. Mas Larissa não parou. Ela enterrou o rosto nas costas de Roberto e sussurrou ainda mais descaradamente. Ontem à noite foi bom. Nunca vou esquecer. Roberto sentiu suor frio escorrer pelas costas. Essa mulher. Ela realmente não tem medo? Mas em vez de ficar com raiva, ele sentiu uma estranha sensação de conquista. A mulher que seria sua nora o desejava, o sogro, deixando o filho de lado, e isso, arriscando a própria vida. Quando chegaram ao acampamento, Bruno já havia ligado o carro e estava esperando. Fez um bom trabalho, pai. Vamos para o hospital. A voz de Bruno ainda era seca. Roberto deitou Larissa cuidadosamente no banco traseiro. O olhar de Larissa seguia Roberto persistentemente. No carro, a caminho do hospital, Bruno no banco do motorista, Roberto no banco do passageiro e Larissa no banco de trás. Os olhares dos três se entrelaçaram através do retrovisor. Bruno fingia se concentrar na direção, mas olhava de relance para trás pelo retrovisor. Roberto também olhava para Larissa pelo retrovisor. Larissa estava deitada, fingindo dor, mas seus olhos sorriam para Roberto. E o celular de Roberto vibrou. Zing. Era uma mensagem de texto. Remetente. Larissa. Pai. Venha para o meu quarto esta noite. Vou fazer Bruno beber e dormir.
Roberto sentiu um nó na garganta. Ele virou o celular apressadamente, com medo que Bruno, sentado ao lado, percebesse. Quem é? A empresa, Bruno perguntou secamente. Ah, sim. Não é urgente, Roberto engoliu em seco. Esta noite, no hospital? Ou em casa? A audácia dessa mulher, onde terminaria? E Bruno, ele realmente não sabia de nada? Foi então que Bruno de repente disse: Pai, posso lhe pedir um favor? O que é? Preciso de um pouco de dinheiro para este negócio. Na verdade, por isso trouxe Larissa. Para que ela pudesse causar uma boa impressão ao senhor. Então era dinheiro. Roberto deu um sorriso amargo. Ah, então foi por isso que você trouxe uma mulher para me bajular, não foi? Quanto você precisa? 3 milhões de reais. Bruno disse a quantia com calma. E Roberto franziu a testa. Era uma quantia considerável. Eu lhe darei quando me casar com Larissa. Com a adição de Bruno, Roberto virou-se para encará-lo. Bruno apertava o volante com as mãos. Casamento? Você ama Larissa de verdade? Roberto perguntou bruscamente. Um sujeito que apenas observou uma mulher cair na montanha, e agora fala em casamento? Bruno permaneceu em silêncio por um momento. Então, ele soltou um riso seco. Amor? Bem, eu faço o que é necessário. Também preciso dar um neto ao senhor. Neto. Aquela palavra perfurou o coração de Roberto. Ele se lembrou do que Larissa havia dito na noite anterior. Bruno que mandou. Para ter um filho seu, pai. Então, este casamento seria para ter um filho para o sogro? Bruno sabia que era estéril e estava usando o pai para ter um substituto? O punho de Roberto tremeu. Raiva e traição subiram. Como um filho poderia enganar seu pai e uma mulher de tal maneira? Mas, ao mesmo tempo, um pensamento estranho passou pela sua cabeça. Se for assim, Larissa não terá o filho de Bruno, mas sim o meu filho. Meu sangue, meu filho de verdade, com meus genes. Roberto olhou para Larissa novamente pelo retrovisor. Ela estava com os olhos fechados, mas um sorriso estranho ainda pairava em seus lábios. O hospital estava calmo. O médico disse que era apenas uma torção simples, e que ela melhoraria com alguns dias de repouso. Enquanto a bandagem era aplicada no tornozelo de Larissa, Bruno estava ao telefone fora do consultório. Sim, chefe. Sim, está tudo indo bem. Não se preocupe, chefe. Chefe? Bruno tinha alguém a quem chamava de chefe? Roberto ficou intrigado. Seria um amigo? Ou um agiota? Bruno era geralmente introvertido, e quase não tinha amigos com quem se associasse tão informalmente. Pronto. Ao ouvir as palavras do médico, Roberto ajudou Larissa a sair do consultório. Bruno desligou o telefone apressadamente e se aproximou. Não é nada sério, né? Que bom. Na voz de Bruno, havia mais um alívio de quem havia terminado uma tarefa do que verdadeira preocupação. Era quase pôr do sol quando voltaram para casa. A mansão de Roberto estava em silêncio. A governanta havia saído no fim de semana, e apenas a respiração dos três ecoava na vasta sala de estar. Vamos pedir comida para o jantar. Larissa também está com a perna doendo. Bruno abriu o aplicativo de entrega. Larissa estava sentada no sofá, com o pé enfaixado apoiado na mesa de centro. Roberto afundou-se profundamente na poltrona do outro lado. Uma estranha tensão pairava no ar. Uma tensão, diferente da que havia na barraca do acampamento. Segredos explosivos escondidos sob a rotina visível da iluminação brilhante. Pai, o senhor poderia me dar um pouco de água? Larissa pediu. Bruno, traga água para ela, Roberto disse, mas Bruno estava grudado no celular. Ah, estou checando algo importante agora. Me desculpe, pai. Bruno respondeu distraidamente. Roberto bufou e se levantou. Que sujeito mal educado. É tão difícil trazer um copo d'água para a própria mulher? Enquanto Roberto ia para a cozinha pegar água, um pequeno som foi ouvido da sala de estar. Saque, saque. Não era Bruno. Parecia o som de Larissa escrevendo algo. Quando Roberto voltou com o copo d'água, Larissa estava assistindo à TV como se nada tivesse acontecido. Bruno ainda estava absorto em seu celular. Beba, Roberto entregou o copo d'água, e Larissa o pegou respeitosamente com as duas mãos. Naquele momento, um pequeno pedaço de papel que estava entre seus dedos deslizou para a palma da mão de Roberto. Roberto cerrou o punho por reflexo, escondendo o papel. Seu coração disparou. Bruno está bem ao lado, e a audácia dessa mulher realmente não tem fim. Obrigada,
Pai. Larissa piscou e bebeu a água. Roberto, fingindo naturalidade, colocou a mão no bolso e foi para o banheiro. Depois de trancar a porta, ele abriu o papel com as mãos trêmulas. Bruno sai hoje à noite às 23. Vai se encontrar com o chefe. Depois, é a hora do pai. Os olhos de Roberto tremeram. 23? Encontrar o chefe? Aquele com quem ele falou no hospital? E ele vai sair esta noite, deixando a namorada machucada? Isso significava que ele e Larissa ficariam sozinhos em casa. Roberto olhou para seu rosto no espelho. Um rosto corado. Com uma vitalidade que mal se acreditava pertencer a um homem de 50 anos. Seria por desejo? Ou pela excitação de um jogo perigoso? O tempo passou lentamente. O jantar foi sushi de entrega. Bruno comeu apressadamente e continuou a olhar para o relógio. Pai, desculpe, mas tenho um compromisso urgente. Bruno finalmente abriu a boca. Eram 22h50. A essa hora, com Larissa com a perna doendo, para onde você vai? Roberto o repreendeu, fingindo ignorância. É por causa do negócio, com uma pessoa muito importante. Volto logo. Larissa, me desculpe. Vá dormir primeiro. Bruno saiu para o corredor sem esperar resposta, pegou sua jaqueta e saiu pela porta. Larissa não reclamou. Pelo contrário, ela até o acompanhou até a porta, dizendo, até mais. Bum! O som da porta da frente batendo ecoou na sala de estar. Silêncio. Apenas os dois, Roberto e Larissa, permaneceram na vasta sala. Roberto olhou para Larissa, sentada no sofá. Ela lentamente, muito lentamente, levantou a cabeça e o encarou. Ele foi, Larissa sussurrou. Esse Bruno. Ele não está em seu juízo perfeito. Roberto bufou, mas seus passos já se dirigiam a Larissa. Não, é até bom, na verdade. Larissa abaixou a perna enfaixada do sofá e levantou levemente o quadril. A camiseta larga subiu, revelando uma coxa branca. Pai, eu estava esperando. Os olhos dela brilhavam de forma misteriosa. Eram os mesmos olhos do acampamento. Não. Havia um desejo mais profundo e intenso. Mais descarado. Roberto não se conteve mais. Ele deu passos largos, agarrou o braço de Larissa e a levantou. Sua perna está bem? Se o senhor me abraçar, não vai doer. Larissa abraçou o pescoço de Roberto e se pendurou nele. Roberto a pegou nos braços com força. Ela era leve. Mas aquele peso era muito mais doce do que a culpa que esmagava todo o corpo de Roberto. Vamos para o quarto principal, Roberto disse asperamente. Larissa soltou uma risada abafada, com o rosto enterrado no peito de Roberto. A cama do quarto principal era grande e macia. Incomparável ao chão apertado e desconfortável da barraca do acampamento. Roberto jogou Larissa na cama. Você disse que Bruno não a tocava, não foi? Roberto perguntou, afrouxando a gravata. Sim. Então eu vou te ensinar. Como um homem de verdade, trata uma mulher. Os olhos de Roberto ardiam. Ele se aproximou de Larissa. Larissa o olhou com uma expressão de medo e expectativa. Pai, vá com calma. Não posso prometer isso. Roberto olhou para ela. As luzes da sala de estar estavam acesas, mas a escuridão do quarto principal engolia completamente os dois. Mas foi então. Uma vibração veio do bolso da calça de Roberto. Zing, zing. Ele tentou ignorar. Mas a vibração persistiu teimosamente. Roberto, irritado, pegou o celular. Remetente, Bruno. Ele tinha saído há menos de 30 minutos, por quê? Só um momento. Roberto afastou Larissa e atendeu o telefone. Alô? Por que você ligou? Pai, o senhor está em casa. Não está. A voz de Bruno estava apressada. Não, parecia uma encenação de pressa. Sim. Por quê? Acho que esqueci minha carteira. Poderia verificar se está na gaveta da mesa de cabeceira do quarto principal? Quarto principal? Aquele quarto onde ele estava com Larissa agora. O olhar de Roberto se dirigiu à mesa de cabeceira. A carteira não estava lá. Não está. Ah, é. Será que está no carro? Tudo bem. Vou desligar. Bruno desligou o telefone abruptamente. Mas Roberto sentiu um calafrio na espinha. Por que Bruno pediu para ele verificar o quarto principal especificamente? Mesmo sabendo que a carteira não estava lá. Seus olhos de Roberto se voltaram para o pequeno relógio digital no canto da mesa de cabeceira. Era um relógio de design incomum, que ele nunca tinha visto antes. Números vermelhos piscavam. 23-25. E ao lado dos números, havia um pequeno buraco. Era uma lente de câmera.
Roberto prendeu a respiração. Aquele pequeno buraco o encarava como um olho gigante. Câmera escondida. Meu filho instalou uma câmera no quarto principal. Bruno não ligou por causa da carteira. Ele queria verificar o ângulo da câmera ou confirmar se os dois estavam no quarto principal. O som de Roberto Ferveux. É uma armadilha. Isso foi uma armadilha planejada do começo ao fim. Ele se virou para Larissa. Larissa estava encostada na cabeceira da cama, olhando para Roberto com uma expressão estranha. Você também sabia? Roberto queria gritar, mas sua voz não saiu. Traição e raiva se misturaram, e sua mente ficou em branco. Ele pegou o relógio digital com as mãos trêmulas. A energia estava ligada. Estava gravando. Pai, o que houve? Larissa perguntou, intrigada. Seria atuação, ou ela realmente não sabia? Roberto se aproximou dela e apontou o relógio. O que é isso? Os olhos de Larissa se arregalaram. Ela pegou o relógio e verificou uma pequena fenda na parte de trás. Isso é uma câmera? A voz dela tremia. Para ser atuação, era muito realista. O rosto dela ficou pálido. Bruno queria me vigiar. Vigiar. Roberto soltou uma risada de escárnio. Não é vigiar, é pegar provas. Ele queria nos filmar transando para nos chantagear. Roberto tirou a gravata bruscamente. 3 milhões de reais. Sim. Ele disse que precisava de 3 milhões de reais. Por causa desse dinheiro, ele vendeu o pai, usou a própria mulher como isca. Roberto tremeu de traição. Por 10 anos, ele viveu apenas para o filho. Mas o filho o apunhalou pelas costas. E da forma mais suja. Larissa baixou a cabeça profundamente. Seus ombros se agitaram. Um soluço foi ouvido. Me desculpe. Eu realmente não sabia. Bruno só disse para eu me aproximar do senhor. Cale a boca. Roberto gritou. Ele não queria ouvir mais. Queria ligar para Bruno imediatamente e agarrá-lo pelo colarinho. Não, queria até denunciar-lo à polícia. Mas ele não podia. Já era tarde. Mesmo que não houvesse provas do que aconteceu no acampamento, o vídeo gravado naquele quarto era uma prova inegável. Sua destruição social era apenas uma questão de tempo. Roberto desabou na cama. Ele estava desesperado. Um velho tigre preso em uma armadilha. Naquele momento, Larissa pegou a mão de Roberto. A mão dela estava quente. Pai, Roberto nem a olhou. Ouça-me. A voz de Larissa mudou. O choro desapareceu, e sua voz ficou fria e clara. Roberto levantou a cabeça. Larissa não estava chorando. Seus olhos brilhavam mais claramente do que nunca. Bruno não precisa de 3 milhões de reais. O que ele quer é toda a sua fortuna, pai. Os olhos de Roberto tremeram. O que você está dizendo? Bruno tem muitas dívidas. Dívidas de jogo. Ele está sendo perseguido por agiotas. O homem que ele chama de chefe também é um agiota. Larissa confessou tudo sem hesitar. O que ele me mandou fazer também era para filmar o senhor e eu juntos para chantageá-lo. Para que ele recebesse a herança adiantada. Caso contrário, ele espalharia o vídeo. Roberto não conseguiu fechar a boca. Jogo, agiotagem. Coisas que ele nunca havia imaginado. Ele pensava que Bruno estava diligentemente aprendendo sobre os negócios. Mas por que você está me contando isso só agora? Roberto perguntou. Porque eu também sou cúmplice. Larissa sorriu amargamente. Eu também tenho dívidas. Bruno disse que as pagaria, então eu fiz o que ele mandou. Mas Larissa olhou diretamente nos olhos de Roberto. O senhor é diferente. Bruno só me via como um objeto, mas o senhor me viu como uma mulher. A mão de Larissa subiu pela coxa de Roberto. E eu gosto mais do senhor do que de Bruno. Roberto estava confuso. Deveria ele acreditar nas palavras desta mulher? Não seria outra armadilha? Mas Larissa não hesitou. Ela pegou um bloco de notas da mesinha de cabeceira, e começou a escrever algo. Saque, saque. O bilhete que ela lhe entregou dizia, não desligue a câmera. Finja. Bruno pode estar assistindo. Roberto olhou para o bilhete e para o rosto de Larissa, alternadamente. Larissa piscou. E então disse em voz alta, pai, eu te amo, eu quero ter um filho seu. Roberto ficou atordoado por um momento. Mas logo entendeu a situação. Larissa estava atuando, consciente da câmera. Por que Bruno poderia estar assistindo em tempo real? Então eu também tenho que entrar no jogo. Roberto respirou fundo. E abraçou Larissa, gritando.
Oh, sim, Larissa. Eu também não posso viver sem você. Não preciso de um moleque como Bruno. Roberto gritou de forma exagerada, jogando Larissa na cama. Larissa sussurrou baixinho no ouvido de Roberto. Muito bem, pai. Os lábios dela roçaram a clavícula de Roberto. Agora vamos começar a verdadeira vingança. Vamos deixar Bruno sem um tostão. Vingança. Aquela doce palavra acendeu um fogo no coração de Roberto. A traição do filho rapidamente se transformou em sede de vingança. Sim, vamos fazer isso. Como ousa brincar com seu pai? Vou fazer. Lu cair na própria armadilha que armou. Roberto abraçou Larissa com ainda mais força. Desta vez, não era atuação. Era um ato animalesco, misturado com verdadeira raiva e desejo. Ah, pai! Os gemidos de Larissa encheram o quarto. A câmera observava tudo. Roberto olhou fixamente para a lente da câmera e pensou: olhe bem, meu filho. Nos braços de quem a sua mulher está chorando. Isso não era mais adultério. Era guerra. Amanhã chegou depois de uma noite agitada. Roberto passou a noite em claro. Ao seu lado, Larissa dormia profundamente. As marcas que Roberto havia deixado eram evidentes em seu ombro branco. A câmera ainda piscava com a luz vermelha. Funcionou a noite toda, então a memória pode ter se esgotado. Roberto levantou-se cuidadosamente da cama e sacudiu Larissa para acordar. Lá. Levante-se. Bruno vai chegar. Larissa abriu os olhos sonolenta. Já? Sim. Temos que atacar antes que ele chegue. Um calafrio percorreu a voz de Roberto. A raiva da noite anterior havia esfriado, tornando-se uma razão afiada. Larissa leu a expressão de Roberto e acenou com a cabeça em silêncio. Quando ela desceu da cama, o cobertor fino escorregou e revelou seu corpo. Mas Roberto não sentiu luxúria. Agora, ela não era uma mulher, mas uma companheira de guerra. Traga a câmera, Roberto ordenou. Larissa pegou a câmera em forma de relógio na mesinha de cabeceira. Roberto habilmente removeu o cartão de memória. Ao conectar ao laptop, os arquivos de vídeo apareceram. Tudo da noite anterior estava lá, em detalhes. Roberto abraçando Larissa, a respiração ofegante. E aqui? Esta parte. Roberto pausou o vídeo. Era a cena em que Larissa dizia: Bruno que mandou, pai, para ter um filho seu. Precisamos deixar isso. Roberto disse. Sim, Larissa arregalou os olhos. É a prova de que Bruno te chantageou. E a prova de que eu segui suas ordens contra a minha vontade. Precisamos disso para ter uma saída mais tarde. Roberto abriu um programa de edição de vídeo. Ele tinha uma personalidade meticulosa desde jovem e era bom com tecnologia. Os dedos de Roberto se moviam rapidamente. Ele habilmente cortou a parte em que Larissa denunciava a conspiração de Bruno e a parte em que Roberto expressava raiva. E então, ele editou as cenas em que Roberto e Larissa faziam amor apaixonadamente. No vídeo editado, parecia que Larissa confessava a chantagem de Bruno, e Roberto a consolava, e os dois se apaixonavam. Não parecia adultério, mas sim um romance trágico. Pai, o senhor é incrível. Larissa exclamou. Bruno vai ver este vídeo e pensar que caiu na própria armadilha. E ele vai nos subestimar ainda mais. Pensará que um pai velho está enfeitiçado por uma mulher jovem e perdeu a cabeça. Roberto sorriu. Essa é a fraqueza dele. Lo baixar a guarda. Após a edição, Roberto recolocou o cartão de memória no relógio, e o devolveu ao seu lugar original. Estava perfeito. Agora, o que restava era a encenação para receber Bruno. Quando Bruno chegar, você continue fingindo estar doente. E evite meu olhar, finge estar atormentada pela culpa. Entendido? Sim, pai. E o senhor? Vou provocá-lo um pouco. Toque toque. O som da senha da porta da frente sendo digitada foi ouvido. Era Bruno. Roberto e Larissa vestiram-se apressadamente. Larissa se encolheu no canto da cama, e Roberto sentou-se no sofá da sala, abrindo um jornal. O coração batia forte, mas por fora, ele fingia calma. Voltei. Bruno entrou. Seus olhos estavam injetados de sangue, e suas roupas cheiravam a cigarro. Teria ele jogado a noite toda? Você chegou cedo, hein? Roberto perguntou, baixando o jornal. Desculpe. As coisas se complicaram um pouco. E Larissa? O olhar de Bruno se dirigiu à porta do quarto principal. A porta fechada. Ela está dormindo. Parece que a perna está doendo muito.
Roberto respondeu de forma propositadamente indiferente. Bruno pareceu aliviado. Mas seus olhos tremeram de forma instável. Ele se aproximou do quarto principal, sorrateiramente. Pode entrar. Ela é sua mulher. Roberto o provocou. Bruno abriu a porta do quarto principal. Na cama, Larissa estava deitada, com o cobertor cobrindo a cabeça. Larissa. Bruno a chamou cautelosamente. Larissa não respondeu. Bruno se aproximou da cama e sacudiu o ombro de Larissa. Naquele instante, Larissa puxou o cobertor com força. Seus olhos estavam inchados, e uma marca vermelha era visível em seu pescoço. Não me toque, Larissa disse friamente. Bruno estremeceu e retirou a mão. E seu olhar se fixou no pescoço de Larissa. Conseguiu. Um sorriso amargo apareceu nos lábios de Bruno. Ele estava enganado, pensando que a recusa de Larissa era por culpa. Me desculpe, foi muito difícil? Bruno fingiu preocupação. Saia. Não quero nem te ver. Larissa jogou um travesseiro e gritou. Bruno saiu do quarto principal como se tivesse sido expulso. Na sala de estar, Roberto observava de braços cruzados. O que aconteceu? Por que ela está tão brava? Roberto perguntou, fingindo inocência. Ah, nada demais. Acho que ela ficou zangada porque eu cheguei tarde. Bruno se esquivou. Mas sua mão estava mexendo no celular no bolso da calça. Ele provavelmente estava ansioso para verificar o vídeo da câmera. Bruno. Roberto chamou Bruno. Sim. Os 3 milhões de reais para o negócio. Quando você disse que precisava? Os olhos de Bruno brilharam. Ah, quanto antes, melhor. Certo, vou pensar um pouco. Mas tenho uma condição. Condição? Apresse o casamento com Larissa. E me dê um neto primeiro. Então, não 3 milhões, mas metade da minha herança adiantada. Metade da herança? Bruno arregalou a boca. Era uma quantia colossal, incomparável aos 3 milhões. É sério mesmo, pai? Sim. Eu estou velho agora, e você é o único a quem posso deixar minha herança, não é? Roberto fez a expressão de um pai benevolente. Bruno acenou com a cabeça, como se estivesse comovido. Mas Roberto viu a cobiça brilhando nos olhos de Bruno. Isso. Morda a isca. Morda com vontade. Roberto se alegrou por dentro. Bruno estava caindo na armadilha que ele mesmo havia armado. Obrigado, pai. Eu realmente vou me esforçar para viver bem. Bruno segurou a mão de Roberto, curvando-se. Roberto apertou a mão dele. Uma mão fria e úmida. Não parecia a mão de um filho, mas a pele de uma cobra. Sim, você precisa se esforçar bastante. Roberto sorriu, olhando diretamente nos olhos de Bruno. Bruno nunca imaginaria o significado daquele sorriso. Bruno entrou no quarto principal cantarolando. Ele provavelmente estava indo recolher a câmera escondida agora. Roberto encostou-se profundamente no sofá e fechou os olhos. A primeira rodada havia sido vencida, mas ele não podia baixar a guarda. Atrás de Bruno, havia o agiota que ele chamava de chefe. Eles não se contentariam com 3 milhões de reais. Com a isca da metade da herança, eles viriam com mais força. Alguns minutos depois, Bruno saiu do quarto principal. Ele carregava um saco plástico preto. A câmera em forma de relógio, presumivelmente. Pai, tenho um assunto urgente, preciso sair por um momento. Bruno fingiu pressa, e se dirigiu à porta. Ele provavelmente estava indo verificar o vídeo. Ele não poderia fazer isso em casa, onde Larissa ou Roberto pudessem vê-lo. Certo. Vá com cuidado. Roberto acenou com a mão. Assim que a figura de Bruno desapareceu, Roberto levantou-se abruptamente e correu para o quarto principal. Larissa estava sentada na cama. Seus olhos tremiam de forma instável. Ele foi. Sim, ele deve ter ido verificar o vídeo. Roberto sentou-se ao lado de Larissa. Ele segurou a mão dela. Estava fria. Agora é para valer. Ele vai ligar logo depois de ver o vídeo. Seja para chantagear ou para persuadir. Estou com medo, pai. Larissa se aninhou nos braços de Roberto. Bruno é muito mais assustador do que eu pensava. Ele até me agrediu. Larissa puxou a manga da camisa. Marcas de hematomas tênues em seu braço branco. Os olhos de Roberto se arregalaram. Esse desgraçado. Roberto cerrou o punho. Como ele ousa bater em uma mulher? E ainda por cima na minha futura nora. Por isso eu fiz o que ele mandou. Ele disse que me mataria se eu não o fizesse. Larissa soluçou.
Roberto a abraçou com força. Não se preocupe. Eu vou proteger. Lá. Ele está em minhas mãos. Os olhos de Roberto brilharam friamente. Naquele momento, o celular de Roberto tocou. Era um número desconhecido. Alô, senhor Roberto. Eu sou amigo do Bruno. Meu nome é César. Uma voz grave. Seria o chefe que Bruno havia mencionado? Amigo de Bruno, o que deseja? Ah, é que Bruno está com dificuldade para falar com o senhor sobre algo. Podemos nos encontrar rapidinho? Em um café perto da empresa. Roberto pressentiu. Chegou a hora. Bruno deve ter visto o vídeo e relatado a esse sujeito. E agora, ele mesmo estava vindo para negociar. Tudo bem. Nos vemos em 30 minutos. Roberto desligou o telefone e olhou para Larissa. É o tal César. O agiota por trás de Bruno. O rosto de Larissa empalideceu. Cuidado com ele. Ele é uma pessoa muito perigosa. Não se preocupe. Diz o ditado que, mesmo entrando na toca do tigre, se você mantiver a mente clara, você sobrevive. Roberto trocou de roupa. Um terno impecável. Ele, refletido no espelho, não era mais um velho prestes a se aposentar. Era um guerreiro indo para a batalha. Vou indo. Você fique em casa e não se mexa. Roberto beijou a testa de Larissa e saiu de casa. Em um canto de um café perto da empresa, um homem corpulento estava sentado. Cabelo curto estilo militar e um rosto com cicatrizes. Claramente um capanga. Senhor César. Roberto se aproximou, e o homem sorriu, levantando-se. Prazer em conhecê-lo, senhor Roberto. Ouvi muito sobre o senhor. O aperto de mão dele era forte. Uma demonstração de poder. Mas Roberto não se deixou intimidar, e apertou a mão dele com força. Um aperto forjado por décadas de musculação. O rosto de César se contraiu ligeiramente. Por favor, sente-se. Assim que se sentaram, César tirou um envelope e o empurrou. O que é isso? Bruno queria prestar uma homenagem ao senhor. Disse que queria alegrar a solidão do pai. César sorriu amargamente e tirou um tablet. Na tela, cenas de amor entre Roberto e Larissa da noite anterior estavam sendo reproduzidas. Claro, era a versão editada por Roberto. A cena em que Larissa chora e confessa: pai, eu te amo. E a cena em que Roberto a abraça, dizendo: ah, sim, minha filha. César riu alto. Puxa, senhor Roberto, o senhor está em forma. Muito quente com sua futura nora, hein? Roberto bebeu o café com calma. Então, o que você quer? Bruno disse que receberia metade da herança, não foi? Gostaria de adiantar isso. O rapaz está com umas dívidas. Ele revelou sua verdadeira intenção. Era chantagem. Então, você está ameaçando espalhar esse vídeo se eu não der o dinheiro? Ah, não, que isso, somos família. Mas, para a sua reputação e a imagem da empresa, não seria melhor resolver isso discretamente? Os olhos de César brilhavam. Roberto deu um sorriso seco. Quanto você quer? Por enquanto, para resolver o mais urgente, 5 milhões de reais. 5 milhões de reais em dinheiro. 2 milhões de reais a mais do que os 3 milhões que Bruno havia mencionado. Esses caras realmente planejaram isso. Tudo bem. 5 milhões. Roberto respondeu prontamente, e os olhos de César se arregalaram. Ele não esperava que fosse tão fácil. Oh! O senhor é realmente generoso. Mas tenho uma condição. Roberto se inclinou para a frente. Entregue o arquivo original e todas as cópias. Eu verifico e então dou o dinheiro. Ah, claro. Isso é óbvio. Nós também temos credibilidade. César sorriu de forma dissimulada. Mas Roberto leu a cobiça em seus olhos. Eles nunca entregariam o original. Daria apenas uma cópia e continuariam a extorquir dinheiro. Mas Roberto já esperava isso. Venha ao meu escritório amanhã. Terei o dinheiro pronto. Roberto se levantou. César se curvou profundamente. Sim, senhor Roberto, até amanhã. Saindo do café, Roberto ligou imediatamente para alguém. Dona Lúcia, sou eu. Pesquise uma agência de detetives. Uma que seja boa em detectar grampos e câmeras escondidas. E investigue a vida de algumas pessoas. Os olhos de Roberto brilharam friamente. Ele não tinha a menor intenção de dar 5 milhões de reais. No caminho de volta para casa, Roberto encontrou um envelope de documentos no carro. Era o envelope que César havia lhe dado. Esqueci de verificar. Roberto abriu o envelope. Dentro, havia uma fotografia.
Uma foto antiga em preto e branco. Uma estudante de uniforme, de braços dados com um homem, de forma carinhosa. A estudante era Larissa. E o homem? Os olhos de Roberto se arregalaram. O homem não era Bruno. Era César. As mãos de Roberto tremeram. Larissa e César. Então, 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 as mãos. Os dois tinham sido amantes no passado. Não, a expressão de Larissa na foto era de medo, mais do que de uma amante. Um sorriso forçado. Não de braços dados, mas como se César estivesse segurando seu braço com força. E ainda por cima, o uniforme escolar. Eles se conheciam desde o ensino médio? Bruno saberia disso, ou Bruno também estava sendo enganado? A cabeça de Roberto latejava. A mulher que o filho trouxe, a mulher instigada pelo filho, e a mulher que traiu o filho e se juntou a ele. Mas essa mulher tinha um passado com o credor do filho. A ideia de que tudo isso poderia ter sido planejado por César lhe veio à mente. Usar Bruno para controlar Larissa, usar Larissa para gravar o vídeo, e, finalmente, extorquir a fortuna de Roberto. Um grande golpe. Larissa poderia ser uma espiã. Roberto apertou o volante. Suor frio escorria pelas suas costas. Se fosse assim, ele estaria agora com duas cobras peçonhentas em seus braços. Mas ele não podia agir precipitadamente. Nada estava claro ainda. Ele precisava perguntar diretamente a Larissa. Assim que chegou em casa, Roberto foi direto para o quarto principal. Larissa estava lendo um livro na cama. Quando Roberto entrou, ela sorriu brilhantemente, cumprimentando-o. Pai, o senhor chegou. Roberto, em vez de responder, jogou a foto na frente dela. O que é isso? A expressão de Larissa endureceu instantaneamente. Ela estendeu a mão para pegar a foto, mas Roberto recuou. Explique. Qual é a sua relação com César? Os lábios de Larissa tremeram levemente. Foi no passado. No passado? Você quer dizer que se conhecem desde o ensino médio? Ele era meu veterano. Veterano? Ele não é apenas um veterano. Estão de braços dados, tão carinhosos. Roberto gritou. Larissa baixou a cabeça. Lágrimas escorriam. Nós namorávamos. Por um tempo muito curto. O quê? Mas ele continuou a me assediar depois que terminamos. Me chantageava por dinheiro, dizendo que espalharia rumores na escola se eu não o encontrasse. Larissa soluçou. Então eu conheci Bruno, e descobri que Bruno tinha dívidas com César. César me entregou a Bruno. Em troca de pagar as dívidas. Roberto sentiu como se tivesse levado uma marretada na cabeça. Não foi Bruno quem trouxe Larissa. Foi César quem a colocou com Bruno. Então Bruno sabe que eu namorava César? Não, ele não sabe. Se souber, ele vai me matar. Larissa olhou para Roberto com olhos cheios de terror. Pai, por favor, mantenha isso em segredo. Se Bruno souber, eu realmente morro. Roberto suspirou. O que devo fazer com essa mulher indefesa? Maltratada por um demônio chamado César e usada por um tolo chamado Bruno. Mas a suspeita de Roberto não desapareceu completamente. César te mandou filmar o vídeo? Sim, César também mandou Bruno. Bruno estava endividado e não teve escolha. E você? Por que você obedeceu? Porque eu também tinha dívidas. César disse que pagaria minhas dívidas também. Larissa confessou tudo. Roberto a abraçou. Uma mulher lamentável. Mas, ao mesmo tempo, uma mulher perigosa. Tudo bem. Por enquanto, eu acredito em você. Roberto acariciou as costas de Larissa. Mas seus olhos estavam frios. Amanhã, quando eu encontrar César, eu saberei quem está mentindo. Na manhã seguinte, Roberto se preparou para ir trabalhar. Larissa amarrou sua gravata e o acompanhou. Cuidado, pai. Não se preocupe. Hoje tudo vai acabar. Roberto saiu de casa com uma expressão séria. Assim que chegou à empresa, Dona Lúcia correu até ele. Senhor Roberto, como o senhor pediu, investiguei a agência de detetives, e esse tal César tem uma ficha criminal e tanto. Fraude, extorsão, ameaça. Dona Lúcia entregou os documentos. E o doutor Bruno tem mais de 10 milhões de reais em dívidas, não 3 milhões. 10 milhões? Roberto fechou os olhos. Esse Bruno. Ele perdeu uma casa inteira no jogo. E tem mais uma coisa. Dona Lúcia disse cautelosamente. O nome verdadeiro de Larissa não é Larissa. É Juliana. E ela é casada legalmente com César. O quê? Roberto duvidou de seus ouvidos. Casada? Uma mulher casada?
Ela é a esposa legal de César. Eles se casaram há 3 anos. Roberto sentiu as pernas fraquejarem e desabou na cadeira. Tudo era mentira. A mulher que Bruno trouxe era a esposa de César, e Bruno estava prestes a se casar com a esposa de um agiota, sem saber. Não, César havia colocado sua própria esposa com Bruno para aplicar o golpe. E Larissa, na noite anterior, havia mentido novamente para Roberto com suas lágrimas. Fingindo confessar seu passado com César, ela escondeu o fato mais importante. Essa mulher traiçoeira. Roberto soltou uma risada de escárnio. Traição? Não, isso não era traição. Era humilhação. Eles tentaram pisar em tudo o que ele havia construído em sua vida, sua empresa, sua fortuna e, acima de tudo, sua própria sinceridade, tratando tudo como a cobiça de um velho. César, Bruno e Larissa. Os 3 estavam agindo juntos para fazer de Roberto um tolo. Certo, vou acabar com todos vocês. Roberto se levantou. Dona Lúcia. Sim, senhor Roberto, prepare o dinheiro. Não 5 milhões, mas 50 milhões. O quê? 50 milhões de reais? Sim, dê a eles tudo o que querem. Não, dê mais. Os olhos de Roberto brilharam com loucura. Mas, como eu disse antes, tenho uma condição. Qual condição? Diga a Bruno, Larissa e César para virem à minha mansão no campo amanhã à noite. Roberto olhou pela janela. O arranha-céu da cidade parecia um túmulo. Vamos dar uma festa. A última festa. Um sorriso assustador apareceu em seus lábios. 50 milhões de reais. Esse dinheiro era uma isca. Uma isca muito doce e letal para reunir os ratos em um só lugar. A mansão no campo ficava em uma área isolada, no meio das montanhas. Um lugar remoto. Era o refúgio secreto que Roberto havia preparado para sua aposentadoria. Roberto chegou um dia antes e começou os preparativos. Vinho, comida e presentes. No porão, havia uma espingarda. Uma arma com licença para caça de javalis. Roberto pegou a arma e a lubrificou. Clec. O som do carregamento ecoou no porão silencioso. Quem seria o alvo dessa arma amanhã à noite? Roberto acariciou o cano da arma e sorriu friamente. Ele havia lançado a isca de 50 milhões de reais, então os tubarões famintos viriam sem pensar 2 vezes. Naquela noite, Roberto ligou para Larissa. Venha à mansão amanhã à noite. Com Bruno. Sim. Por que de repente a mansão? A voz de Larissa transparecia surpresa. Vou pagar todas as dívidas de Bruno. Também convidei César, então vamos resolver tudo lá. É sério? Pai, obrigada. Larissa gritou de alegria. Mas Roberto podia sentir a ganância escondida por trás daquela voz. Uma mulher que escondeu o fato de ser casada com César, se envolveu com o sogro e ainda conseguiu que as dívidas do marido fossem pagas. Certo. Mas preparei um presente. Espere e verá. Roberto desligou o telefone e encheu uma taça de vinho. O líquido vermelho escorrendo pela taça parecia sangue. No dia seguinte à noite, 2 sedãs pretos entraram no pátio da mansão, já escuro. O carro de Bruno e o carro de César. Bruno saiu primeiro. Ele olhou para a mansão com uma expressão de euforia. 50 milhões de reais deviam estar piscando em seus olhos. Em seguida, Larissa saiu. Ela usava um vestido elegante, como a anfitriã de uma festa. Por último, César saiu. Ele estava acompanhado por 2 capangas musculosos. Bem-vindos, todos. Roberto os cumprimentou, na entrada. Sua postura era cortês, mas seu olhar era frio. Ah, senhor Roberto, que honra nos convidar para um lugar tão bonito. César disse com um sorriso dissimulado, estendendo a mão para cumprimentá-lo. Roberto apertou sua mão brevemente e a soltou. Por favor, entrem. O jantar está servido. Na sala de estar, uma longa mesa estava posta. Bife e vinho, e muitos arranjos de flores. Bruno, Larissa e César sentaram-se. Os capangas de César ficaram no canto da sala. Bem, todos vocês trabalharam duro. Vamos brindar. Roberto levantou a taça de vinho. Saúde. Bruno brindou alegremente. Larissa segurou a taça discretamente, e César observou Roberto enquanto bebia lentamente. Então, vamos direto ao assunto, onde está o dinheiro? César perguntou sem rodeios. Que pressa? Primeiro, vamos jantar. Roberto cortou a carne vagarosamente. A faca roçou no prato, produzindo um som agudo. Cri. Bruno estremeceu. Pai, o senhor realmente preparou o dinheiro, não é?
Bruno perguntou, inquieto. Sim. Guardei no cofre do porão. 50 milhões de reais, tudo em dinheiro vivo. 50 milhões de reais. Ao ouvir isso, os olhos dos três brilharam simultaneamente. Então, por favor, verifiquem assim que terminarmos o jantar. César lambeu os lábios. O jantar transcorreu em um silêncio pesado. Apenas o som dos talheres e da mastigação podia ser ouvido. Roberto os observava. Bruno estava absorto em comer, com a cabeça baixa. Larissa apenas beliscava, olhando ao redor com cautela. César bebia vinho em grandes goles. O que eles pensavam um do outro? Bruno não sabia que Larissa era esposa de César. César via Bruno como um tolo. Larissa estava jogando dos dois lados. E Roberto era o único que sabia de tudo. Larissa, Roberto a chamou. Sim, pai. A carne não está do seu agrado? Ah, está deliciosa. Coma bastante. Pense no bebê em sua barriga, Roberto disse sorrindo. Um silêncio pairou no ar. Bruno deixou cair o garfo que estava usando. Bebê? Larissa está grávida? Bruno perguntou, surpreso. Oh, você ainda não contou a ele? Larissa disse que estava esperando meu neto, Roberto disse sorrindo. O rosto de Larissa ficou branco. Ela não estava grávida. Ela sabia que Roberto estava inventando aquilo. Mas a reação de César foi diferente. O que, grávida? As sobrancelhas de César se contraíram. Sua compostura foi abalada ao ouvir que sua esposa estava esperando um filho de outro homem. Parabéns, Bruno. Você disse que eu não tinha capacidade, mas você conseguiu de uma vez. Roberto zombou. Ah, sim. Obrigado, pai. Bruno estava confuso, mas pensando nos 50 milhões de reais, ele apenas concordou. César apertou a taça de vinho com tanta força que o vidro rachou. Meus parabéns, senhor Roberto. Pelo neto, César disse com um sorriso forçado. Roberto se divertia. Aquela rachadura sutil, fazendo com que desconfiassem e sentissem ciúmes um do outro. Esse foi o primeiro presente de Roberto. Bem, o jantar está praticamente terminado, então é hora de dar os presentes. Roberto se levantou. Todos, por favor, desçam ao porão. Roberto foi na frente. Bruno, Larissa e César seguiram. Os capangas também tentaram seguir, mas Roberto os impediu. Temos um assunto de família para conversar. Vocês esperem aqui. César fez um gesto com os olhos, e os capangas recuaram. O porão estava fresco. Em uma parede, havia uma cabeça de veado empalhada, e no centro, uma velha escrivaninha de metal. E sobre ela, duas grandes maletas de couro. É aquilo? César engoliu em seco. Abra. Roberto indicou com o queixo. César correu e abriu as maletas. Clique. As maletas estavam cheias de maços de notas de 50 reais. 50 milhões de reais. Uma quantia enorme. Uau, pai! Isso é realmente tudo em dinheiro vivo? Bruno soltou um grito de alegria. Os olhos de Larissa também brilhavam de ganância. César enterrou o nariz nos maços de dinheiro e cheirou. Sua expressão era de êxtase. Senhor Roberto, o senhor é realmente generoso. Cumpriu sua promessa. O dinheiro foi confirmado. Então, eu também preciso confirmar meu presente. Roberto abriu a gaveta da escrivaninha. Presente? Tem mais alguma coisa além do dinheiro? César perguntou, intrigado. Sim. Talvez um presente mais importante que o dinheiro. Roberto tirou um velho envelope de documentos da gaveta. O que é isso? Bruno perguntou. A verdade que eu não sabia. Roberto jogou o envelope para Bruno. Bruno abriu o envelope. Dentro, havia um documento e uma foto. Um certificado de casamento e uma foto de casamento de Larissa e César. O quê? O que é isso? As mãos de Bruno tremeram. O noivo na foto era César. A noiva era Larissa. Larissa, você é casada? Bruno olhou para Larissa com uma expressão vazia. Larissa gritou e desabou no chão. Não. Bruno. Não é isso. Chefe. O que é isso? Minha cunhada. Bruno encarou César. A expressão de César se contorceu. Ah, droga, fui descoberto. César revelou sua verdadeira face. Sim, ela é minha esposa. Algum problema? Então você me enganou. Colocou sua esposa comigo para me roubar? Bruno gritou. Roubar? Eu fiz isso para pagar suas dívidas, seu idiota. César zombou. Seus desgraçados. Bruno avançou sobre César. Mas César o chutou levemente.
Bruno caiu para trás. Quem você pensa que é para me enfrentar? Pegou o dinheiro, agora suma daqui. César tentou pegar a maleta. Espere, a voz de Roberto ecoou no porão. Os olhares dos três se voltaram para Roberto. Roberto estava pegando a espingarda que estava pendurada na parede. Clec. O cano da arma apontou para César. Vocês confirmaram o dinheiro, mas eu não disse que poderiam levá-lo. O olhar de Roberto não era mais humano. Este é meu campo e minha caça. Bang. O primeiro tiro ecoou no porão. A bala passou raspando a orelha de César e se alojou na parede. O som foi tão alto que ensurdeceu, e os três congelaram. César caiu no chão, e Bruno gritou, tapando os ouvidos. Larissa ficou paralisada de medo, apenas abrindo a boca. Você enlouqueceu, você realmente vai atirar? César gritou. Roberto recarregou lentamente. Clec. É uma arma para javalis. Se pegar gente, pega ainda melhor. Roberto sorriu. Havia loucura em seu sorriso, mas ele parecia mais calmo do que nunca. Agora, vamos começar o jogo. Darei todo esse dinheiro para quem conseguir sair vivo daqui. Roberto chutou as maletas de dinheiro. Maços de dinheiro se espalharam pelo chão. 50 milhões de reais. Uma quantia colossal que nunca haviam tocado, espalhados em um cenário sangrento. Mas há uma condição. Os olhares dos três se fixaram em Roberto. Apenas um de vocês pode sair desta sala. Aquele que matar os outros dois ou impedi-los de se mover na minha frente, poderá sair. O quê? Velho louco. César xingou e tentou se levantar. Bang. O segundo tiro foi disparado. Desta vez, atingiu o chão bem na frente do pé de César, quebrando o azulejo. Fragmentos voaram, e se cravaram na canela de César. Ah! César gritou, caindo. Sangue escorria. Mova-se e eu atiro. Roberto não moveu o cano da arma. A partir de agora, vocês têm exatamente 10 minutos antes que a polícia chegue. Se não decidirem em 10 minutos, os três vão para a cadeia. Pai, sou eu, Bruno. O senhor vai mandar seu filho para a cadeia? Bruno soluçou, rastejando. Filho, você me vendeu. Usou a esposa de um agiota para pagar suas dívidas, colocando-a comigo. É isso que um filho faz? Roberto o repreendeu friamente. Bruno ficou sem palavras. Ele olhou para Larissa com olhos ressentidos. É sua culpa. Não me faça rir. Você concordou em pagar as dívidas, não concordou? Larissa gritou, sem se intimidar. Cale a boca. César se levantou cambaleante. Velho, você está passando dos limites. Meus capangas estão lá fora. Eles vão entrar se ouvirem os tiros. Você consegue lidar com isso? César rosnou. Ah, esses capangas. Roberto sorriu despreocupadamente. Eu já lidei com eles. Dei a cada um 1 milhão de reais e os mandei de férias. Eles devem estar em um avião agora. O rosto de César ficou pálido. Seus capangas, em quem ele confiava, também o traíram por dinheiro. Bem, agora vocês estão sozinhos. É melhor decidir antes que as sirenes soem. Roberto olhou para o relógio e encostou-se na parede. A arma ainda apontava para eles. Os três se encararam em silêncio. O primeiro a se mover foi César. Ele arrastou a perna ferida e pegou uma faca de frutas que estava na mesa. Bruno. Vamos sair juntos, eu e você. Vamos matar esse velho e dividir o dinheiro. César tentou persuadir Bruno. Bruno hesitou. 50 milhões de reais. E sua vida? Bruno, não caia nessa. Ele só está te usando. Larissa tentou impedi-lo. Cale a boca, vadia. Você é minha esposa. Você deveria ouvir seu marido. César brandiu a faca e se aproximou de Larissa. Larissa recuou. Me ajude. Bruno. Por favor. Os olhos de Bruno ficaram loucos. Traição, medo e ganância se misturaram, transformando-o em um monstro. Ele pegou uma garrafa de vinho que estava no chão. Certo, vou matar todos vocês. Bruno avançou sobre César. Esse desgraçado. César balançou a faca, mas perdeu o equilíbrio devido à perna ferida. A garrafa de vinho que Bruno jogou atingiu o ombro de César com força. Estrondo. César gritou e caiu. Bruno não parou e agarrou um caco de garrafa quebrado. Bruno, não! Roberto gritou, mas Bruno parecia não ouvir. Naquele momento, Larissa se moveu. Ela pegou um machado para a lenha que estava no canto. Era um machado pesado,
difícil de carregar, mas seus olhos mostravam uma intenção assassina. Morram todos. Larissa brandiu o machado. O alvo não era César. Era Bruno. Ah! Ah! Um grito horrível rasgou o silêncio do porão. Bruno gritou e desabou no chão. Larissa, você. Cale a boca. Você também é igual. Você me usou e tentou me descartar. Larissa berrou. Era um inferno. 3 pessoas tentando se matar por dinheiro e por suas vidas. Roberto observava a cena com um sentimento amargo. Essa é a natureza humana. Mas o plano de Roberto não terminava ali. Ele abaixou a arma e apertou um interruptor no canto do porão. O teto do porão começou a se abrir. O céu noturno estava visível. O tempo acabou, Roberto disse. Os 3 pararam de lutar, e olharam para Roberto. Eu disse que chamei a polícia, não foi? Eles já devem ter chegado na entrada. Faltam menos de 5 minutos. O quê? Polícia? César perguntou, incrédulo. Sim. Tentativa de homicídio, fraude, extorsão, jogo ilegal. Os crimes de vocês são inúmeros. Roberto sorriu. Se não querem ir para a prisão, corram. Roberto apontou para o teto aberto. Lá em cima é a montanha. Se vocês fugirem, poderão sobreviver. Mas o teto era muito alto, não dava para subir sem uma escada. Só há uma escada. Roberto tirou uma escada de corda que estava escondida no canto. Aquele que conseguir essa escada poderá sair. O jogo de sobrevivência recomeçou. Desta vez, a luta era pela liberdade, não pelo dinheiro. César foi o primeiro a reagir. Ele arrastou a perna ferida e correu em direção a Roberto. Ele não estava tentando pegar a escada, mas sim fazer de Roberto um refém. Velho, vamos morrer juntos. Mas Roberto já esperava isso. Bang! Roberto puxou o gatilho, mirando na perna de César. Desta vez, acertou em cheio. Ah! César caiu. Bruno, agora. Roberto jogou a escada para Bruno. Bruno agarrou a escada. Mas Larissa agarrou seu tornozelo. Não vá. Leve-me junto. Me solte, sua louca. Bruno chutou Larissa. Larissa cobriu o rosto e rolou no chão. Bruno subiu a escada. Pai, vou primeiro. Desculpe. Bruno fugiu sem olhar para trás. No porão, restaram apenas Roberto, César caído e Larissa. Roberto se aproximou de Larissa. Havia sangue escorrendo do canto da boca dela. Levante-se. Roberto estendeu a mão. Larissa pegou a mão de Roberto e se levantou. Pai, não me abandone. Larissa soluçou. Não vou te abandonar. Você é minha cúmplice. Roberto ajudou Larissa a ir em direção à escada. Suba também. Sim. E o senhor, pai? Eu vou terminar as coisas aqui. Roberto olhou para César. César se contorcia de dor. Vá rápido. Antes que a polícia chegue. Roberto gritou. Larissa enxugou as lágrimas e subiu a escada. Assim que ela desapareceu, Roberto se aproximou de César. César. Ah, me ajude. Darei todo o dinheiro. César implorou. Não preciso de dinheiro. Mas preciso cobrar o preço por ter arruinado a vida do meu filho. Roberto jogou a arma e pegou um maço de dinheiro que estava rolando no chão. E acendeu o isqueiro. Vá para o inferno e conte dinheiro à vontade. Roberto jogou o maço de dinheiro em chamas entre a escada e César. O fogo se espalhou rapidamente para o material inflamável que ele havia espalhado previamente. As chamas subiram instantaneamente, criando uma barreira gigante. O lado de César e o lado da escada onde Roberto estava foram completamente separados pelas chamas. Agora César não podia mais passar para este lado. Ah, não! Meu dinheiro! Meu dinheiro! Deixando os gritos de César para trás, Roberto subiu a escada. Um inferno vermelho engolia todo o porão. A mansão estava em chamas. Roberto observava a cena da encosta da montanha. Ao seu lado, Larissa tremia. As chamas coloriam o céu noturno de vermelho e crepitavam. Acabou, pai? Larissa perguntou. Seu rosto estava sujo de fuligem e lágrimas. Não, é só o começo. Os olhos de Roberto ardiam mais intensamente do que as chamas. Bruno havia fugido e César estava preso no fogo. Mas Roberto não estaria seguro se a investigação policial começasse. Roberto tinha um último plano. Fingir sua própria morte e renascer com uma nova identidade junto com Larissa. Vamos. Não há tempo. Roberto segurou a mão de Larissa e se escondeu na escuridão. Lá embaixo, o som das sirenes ecoava alto. Luzes de carros de polícia e bombeiros corriam em direção à mansão.
Os dois usaram uma passagem secreta previamente preparada para atravessar a montanha. Lá, uma velha caminhonete estava escondida. Era o carro que Roberto havia comprado para a aposentadoria, pensando em cultivar a terra. Suba, Roberto ligou o motor. A caminhonete tremeu enquanto descia a trilha. Larissa se encolheu no banco do passageiro, tremendo. Para onde vamos? Para um lugar onde ninguém nos conheça. Até o fim do mundo. Roberto verificou o incêndio que diminuía pelo retrovisor. Ele queria que seu passado, e as correntes chamadas Bruno, fossem queimados naquele fogo. A caminhonete viajou a noite toda. Só de madrugada eles chegaram a uma pequena vila portuária no sul do país, onde um capitão que Roberto conhecia estava. Vamos nos esconder aqui por alguns dias. E então pegaremos um barco e partiremos. Roberto levou Larissa para uma pensão velha. Um quarto humilde. Mas para os dois, era o refúgio mais seguro do mundo. Assim que Larissa saiu do banho, ela se aninhou nos braços de Roberto. Estava com medo, pai. Está tudo bem agora. Ninguém vai nos encontrar. Roberto a abraçou. O cheiro de shampoo dos cabelos molhados dela dava uma sensação estranha de alívio. O inferno da noite anterior parecia um sonho. O que aconteceu com Bruno? Larissa perguntou cautelosamente. Ele deve ter fugido. Ele é um covarde, Roberto sorriu amargamente. Sentimentos de desejar que o filho estivesse vivo e de desejar que ele desaparecesse para sempre coexistiam. Naquele momento, a TV que Roberto havia ligado transmitiu um boletim de notícias. Um incêndio irrompeu em uma mansão em área montanhosa de Minas Gerais na noite passada. 2 vítimas foram encontradas nos escombros carbonizados da mansão. 2 vítimas, os olhos de Roberto se arregalaram. Deveria ter sido apenas César. Por que 2? A polícia está identificando os corpos, que são suspeitos de serem o proprietário, senhor Roberto, e seu filho. Ao ouvir o comentário do locutor, Roberto sentiu um nó na garganta. Eu e Bruno? Então César era. Pai, o que é isso? Larissa cobriu a boca. Roberto fez a mente trabalhar. O corpo de César poderia estar tão queimado que era irreconhecível. Mas quem seria o outro? Bruno não conseguiu escapar e ficou preso no fogo? Ou um dos capangas de César estava escondido lá? Roberto estava confuso. Mas uma coisa era certa: o mundo agora acreditava que Roberto e Bruno estavam mortos. Que bom! Roberto murmurou. Sim, estamos mortos. Oficialmente. Roberto se virou para Larissa. Agora, você não é mais a nora viúva, mas sim minha mulher. Os olhos de Larissa tremeram. Vou abandonar meu nome, tudo, e começar de novo. Roberto beijou os lábios de Larissa. A lua de mel ensanguentada dos amantes que haviam cruzado o limiar da morte estava começando. Eu te amo, Roberto. Larissa chamou Roberto pelo nome pela primeira vez. Não pai, mas Roberto. Esse nome penetrou o coração de Roberto. Roberto, de 58 anos, estava morto. Agora, havia apenas um homem diante dela. Roberto deitou Larissa na cama. O colchão velho rangeu. O som das ondas podia ser ouvido pela janela. Para sempre juntos. Roberto sussurrou. Mas a felicidade deles não durou muito. Na tarde seguinte, enquanto Roberto saía para encontrar o capitão, um estranho visitou a pensão, um homem com um chapéu abaixado. Ele bateu na porta do quarto de Larissa quando Roberto não estava. Quem é? Larissa abriu a porta. O homem levantou a cabeça. Um rosto queimado. Metade do rosto, distorcido e escuro como uma sombra, encarava Larissa. Olá, esposa. A voz. Era César, o suposto morto. Larissa gritou e recuou. Como? Como você? César riu horrivelmente e entrou no quarto. Ele mancava e carregava um cano de ferro. Eu rastejei para fora do inferno. Para matar minha mulher e aquele velho. César trancou a porta. Você viu as notícias, não viu? 2 corpos. César riu alto. O som de sua risada era como metal raspando. Um era meu capanga que morreu tentando apagar o fogo. E o outro? Os olhos de Larissa se arregalaram de terror. Bruno. Será? Sim, meu marido. Ou ex-marido, talvez? K. César desabou na cama. Aquele idiota do Bruno. Eu disse para ele fugir, mas ele voltou para pegar as maletas de dinheiro. Mesmo com um incêndio tão forte. César tirou um papel amarrotado do bolso. Marcas de queimadura eram evidentes. Sabe o que é isso?
É a carta de suicídio que Bruno tinha consigo. Larissa pegou o papel com as mãos trêmulas. Pai, me desculpe. Larissa, me desculpe. Eu estraguei tudo. Uma frase curta. E abaixo, um número de conta bancária. Até morrendo ele falava em dinheiro. Que sujeito patético. César zombou. Larissa desabou e chorou. Bruno tinha sido covarde, mas ainda assim, era um homem que ela havia amado por um tempo. Ela não podia acreditar que ele havia morrido queimado. E o fato de ele não a ter culpado e ter pedido desculpas a feriu ainda mais. Pare de chorar. Não quero ouvir. César bateu o cano de ferro na estrutura da cama. Bang! Larissa estremeceu com o som. Onde foi parar o velho? Foi pegar um barco? Se não me disser, vou usar esse cano para deixar seu lindo rosto igual ao meu, sabia? César tocou levemente a bochecha de Larissa com a ponta do cano de ferro. O toque frio do metal. Larissa tremeu e abriu a boca. Ele foi encontrar o capitão do porto. Ah, deve estar tentando fugir para fora do país. César se levantou. Vamos. Precisamos nos despedir do velho. César agarrou o braço de Larissa com força. Larissa resistiu, mas não conseguiu superar a força de César. O porto estava silencioso. Roberto havia terminado de conversar com o capitão e estava voltando. De longe. Ele olhou para a pensão e notou um carro estranho. Uma SUV preta. Sem placa. Será? Um pressentimento ruim o atingiu. Roberto apressou o passo. Quando chegou em frente à pensão, a porta estava escancarada. O quarto estava uma bagunça, e Larissa não estava lá. Larissa. Roberto gritou, mas não houve resposta. Em vez disso, um bilhete estava na mesa. Vá sozinho ao armazém do porto. Se chamar a polícia, minha mulher será comida de peixe. Era César. Ele estava vivo. Que sujeito teimoso. Roberto cerrou o punho. A espingarda estava na montanha. Ele a havia jogado fora. Não tinha armas. Mas ele não podia recuar. Precisava salvar Larissa. Roberto pegou uma faca de cozinha na cozinha. E correu para o armazém do porto. O armazém estava escuro. O cheiro de peixe e mofo era intenso. Ah, o velho. A voz de César foi ouvida na escuridão. As luzes se acenderam. Larissa estava amarrada em uma cadeira no centro do armazém. Sua boca estava selada com fita, e seu rosto estava cheio de hematomas. E atrás dela, César estava parado, segurando o cano de ferro. Larissa. Roberto tentou correr, mas César apontou o cano de ferro para a cabeça de Larissa. Se você se mover, eu atiro. Roberto parou. O que você quer? O dinheiro já queimou, não queimou? Dinheiro? Sim, o dinheiro queimou. 50 milhões de reais viraram cinzas. Que espetáculo! César riu. Então, me dê o outro dinheiro que você escondeu, velho. Uma conta no exterior, talvez? Era dinheiro, afinal. Não tenho. Aquela era toda a minha fortuna. Mentiroso. O presidente não faria isso. César deu um tapinha na cabeça de Larissa. Larissa soltou um ugh e gemeu. É verdade. Eu vendi todas as ações da empresa e as transformei em dinheiro. Roberto gritou desesperadamente. A expressão de César ficou feia. Então, terei que cobrar o preço da sua vida, não é? César segurou o cano de ferro com mais firmeza. O preço por ter arruinado minha vida, a sua, a dessa mulher e a do falecido Bruno. César se aproximou. Roberto pegou a faca de cozinha. Oh, uma faca. Você quer tentar? César zombou. A diferença de alcance entre o cano de ferro e a faca era muito grande. Além disso, Roberto era velho e César era um gangster. Mas Roberto não tinha para onde recuar. Venha, seu lixo. Roberto tomou uma postura. César avançou. O cano de ferro voou, cortando o ar. Wash. Roberto conseguiu desviar por pouco. Mas a ponta do cano roçou seu ombro. Uma dor como se os ossos estivessem quebrando o invadiu. Ugh. Roberto caiu. Só isso? O velho tigre perdeu todos os dentes? César o chutou. Roberto foi chutado no estômago e rolou no chão. Ele soltou a faca de cozinha. Vou acabar com você. César levantou o cano de ferro. Ele mirou na cabeça de Roberto. Larissa se jogou com a cadeira. Bang! César perdeu o equilíbrio e cambaleou. Sua vadia. César chutou Larissa. A cadeira tombou, e Larissa caiu no chão. Nesse momento, Roberto se levantou. Em vez da faca de cozinha,
Ele pegou uma rede de pesca que estava no chão. Uma rede forte, usada por pescadores. Morra. Roberto jogou a rede em César. César ficou preso na rede e se debatia. O que é isso? Tire isso. Roberto não perdeu a oportunidade. Ele correu e se jogou sobre César. Os dois se enroscaram e rolaram. A força de César era grande, mas ele não conseguia usar, lá direito por causa da rede. Roberto estrangulou o pescoço de César. Ugh! O rosto de César ficou azulado. Mas César não era fácil de lidar. Ele tirou um canivete escondido e esfaqueou a lateral de Roberto. Cregue! Sangue jorrou da boca de Roberto. Mas Roberto não soltou. Pelo contrário, apertou o pescoço de César com ainda mais força, com toda a sua alma. Este é o fim. Os olhos de Roberto estavam embaçados. A resistência de César cessou. Seu corpo ficou mole. Só então Roberto afrouxou as mãos. Um fio vermelho de sangue escorria incessantemente, manchando suas roupas. Pai! Larissa rastejou, ainda amarrada. Roberto, com as mãos trêmulas, removeu a fita da boca de Larissa. Você está bem, Larissa? Sangue. Está sangrando muito, pai. Larissa chorou, pressionando a ferida de Roberto. Mas o sangue não parava. Sangue quente escorria pelos dedos de Larissa, molhando o chão. O som das sirenes veio de fora do armazém. Era a polícia. O som da sirene estava se aproximando cada vez mais. Parecia que haviam cercado a área do porto. Precisamos fugir. Rápido. Larissa tentou levantar Roberto. Mas Roberto desabou, sem forças. Eu estou acabado. Roberto respirou com dificuldade. Vá. Você precisa ir sozinha. Não. Vamos juntos. Você disse que morreríamos juntos. Larissa gritou. Roberto, com a mão ensanguentada, acariciou o rosto de Larissa. Larissa, me ouça. Os olhos de Roberto eram cheios de súplica. O capitão está esperando. Ele vai te levar. Roberto apontou para um pequeno barco de pesca ancorado no porto. O som do motor era audível. Se você for lá, poderá ir para outro país. Comece uma nova vida lá. E o senhor, pai? Não posso deixá-lo, pai. Larissa balançou a cabeça. Eu vou ganhar tempo aqui. Vou fazer com que a polícia me persiga. Roberto tirou uma caderneta ensanguentada do bolso. Pegue isto. O que é isso? É minha poupança de emergência. Uma conta no exterior. A senha é o meu aniversário. Larissa pegou a caderneta. Uma caderneta manchada de sangue e lágrimas. Por quê? Por que o senhor está me dando isso? Porque você é meu último amor. Roberto sorriu fracamente. Vá e tenha filhos, seja feliz. Por mim. Filhos. Larissa não estava grávida. Roberto também sabia disso. Mas Roberto estava falando do futuro. Ele estava abençoando a nova vida que Larissa um dia teria. Não. Não. Larissa chorou. Bang. A porta do armazém tremeu como se fosse quebrar. A polícia estava prestes a entrar. Rápido. Roberto empurrou Larissa. Vá. Roberto gritou com suas últimas forças. Larissa mordeu os lábios. E correu sem olhar para trás. Ela saiu pela porta dos fundos do armazém e desapareceu na escuridão. Roberto observou a figura de Larissa até o fim. E então, lentamente, levantou-se. A dor na lateral do corpo parecia rasgar todo o seu corpo, mas ele resistiu. Ele pegou o cano de ferro que estava ao lado do corpo de César. E bloqueou a entrada do armazém. Como um velho leão preparando seu último rugido para proteger seus filhotes. Creac. Com creac. A porta do armazém se abriu. Dezenas de policiais entraram, apontando suas armas. Mãos ao alto. Não se mexa ou atiraremos. Os gritos da polícia ecoaram no armazém. Roberto cambaleou e levantou o cano de ferro. Não se aproximem. Ninguém vai passar. Seus olhos já haviam perdido o foco. Mas sua vontade era tão sólida quanto o aço. Ele precisava aguentar por 10 minutos, ou pelo menos 5, até que Larissa subisse no barco. Renda-se. Você está cercado. A polícia advertiu. Mas Roberto não ouviu. Em seus ouvidos, apenas o som das ondas e os passos distantes de Larissa podiam ser ouvidos. E o som do motor aumentou. O barco partiu. Um sorriso surgiu nos lábios de Roberto. Você conseguiu, Larissa. Com um suspiro de alívio, ele largou o cano de ferro que segurava. Clang! O corpo de Roberto caiu lentamente para a frente.
A polícia correu e o imobilizou. Suspeito Roberto detido. Seu estado é grave. Chame uma ambulância. As vozes apressadas da polícia se afastaram. Roberto deitou o rosto no chão frio e fechou os olhos. A escuridão o invadiu. Naquela escuridão, ele se lembrou da barraca na chuva. Aquela noite em que Larissa apareceu pela primeira vez. Pai, estou com frio. O calor do corpo dela. Isso era o suficiente. O pronto-socorro era um caos. Roberto foi levado para a sala de cirurgia. Os médicos se moviam freneticamente. A pressão está caindo. Tragam mais bolsas de sangue. Roberto sonhou como se estivesse em um coma. Bruno estava sorrindo. César estava acenando. E Larissa estava acenando à distância. Ela ficava cada vez menor. Até virar um ponto. Ele estava cruzando o limiar da morte. Mas o destino não o deixaria ir tão facilmente. A cirurgia durou mais de 10 horas. Milagrosamente, o coração de Roberto voltou a bater. Ele abriu os olhos não em um quarto de hospital, mas em uma cela solitária da polícia. As janelas tinham grades de ferro, e seus pulsos estavam algemados. Ele não sabia quantos dias haviam passado. A dor na lateral do corpo estava entorpecida, mas a dor em seu coração ficava cada vez mais nítida. Clac! A porta da cela se abriu e um detetive entrou. Um detetive de meia idade com uma expressão cansada. Você se sente melhor, Sr. Roberto? Roberto não respondeu e olhou para o teto. Larissa conseguiu escapar em segurança? Você teve sorte. Graças à rede, a faca de César evitou os órgãos vitais. Se tivesse sido um pouco mais profunda, você teria morrido na hora. O detetive puxou uma cadeira e sentou-se. César morreu no local, e você foi preso por assassinato. Sua cúmplice, Larissa, está foragida. Foragida? Roberto sentiu alívio. Ela não foi pega. Que bom. Mas, sabe, há algo estranho. O detetive tirou uma foto de um envelope. Era a foto de um velho barco de pesca ancorado no porto. Esse barco. É o barco que você embarcou, Larissa, não é? Ele não conseguiu zarpar. Problema no motor. Os olhos de Roberto se arregalaram. Se o barco não zarpou, isso significava que Larissa havia sido pega? O quê? Então Larissa foi pega? Não. O capitão denunciou. Ele disse que a mulher fingiu embarcar, mas assim que o motor ligou, ela fugiu pela porta dos fundos. Fugiu? Ela não pegou o barco? Roberto estava confuso. Não havia razão para ela fugir do perigo. E o mais interessante é isso aqui. O detetive sorriu amargamente e entregou outro documento. Aquela caderneta de conta no exterior que você entregou para a mulher. Era a caderneta que continha toda a fortuna de Roberto, que ele havia dado com as mãos ensanguentadas. Saldo zero. O quê? Isso não pode ser. Eu tinha 50 milhões de reais. Não. Mais do que isso. Roberto gritou. O tubo do soro esticou. Acalme-se. Verificamos e o dinheiro foi transferido pouco antes de você desmaiar. Alguém transferiu todo o valor via internet banking. Transferir? Mas era preciso saber a senha. Um raio atingiu a mente de Roberto. A senha era o aniversário de Larissa. Ele só havia contado a Larissa. Então Larissa. A senhora. Larissa transferiu todo o dinheiro pelo celular enquanto você estava desmaiado e fugiu. O detetive deu o golpe final. Ela não pegou o barco porque, tendo dinheiro, não precisava arriscar uma fuga perigosa. Roberto não conseguia acreditar. Larissa o traiu? No último momento? Não. Não pode ser. Larissa me amava. Ela tentou me salvar. Roberto murmurou. Amor. O detetive soltou um riso seco. Seu filho, Bruno. O corpo encontrado no local do incêndio da mansão. O resultado da autópsia saiu. O detetive jogou o relatório da autópsia. A causa da morte não foi incêndio. Foi hemorragia cerebral devido a traumatismo craniano. Ele já estava morto antes do incêndio. O que você está dizendo? E na arma do crime, o machado, foram encontradas as impressões digitais da senhora Larissa. Os olhos de Roberto tremeram. Bruno foi assassinado por Larissa. No porão da mansão, quando Bruno tentou fugir, Larissa segurou seu tornozelo. Foi então que, com o machado, a senhora Larissa matou seu filho, pegou seu dinheiro e te jogou como isca para fugir. Uma mulher muito perigosa, o detetive suspirou. Você foi apenas usado. Completamente. Roberto olhou para o vazio. Tudo era mentira. As dívidas de Bruno, a chantagem de César,
As lágrimas de Larissa. Larissa havia se aproximado dele desde o início, visando 50 milhões de reais, ou melhor, toda a fortuna de Roberto. Ela usou Bruno e César como peões e, por fim, colocou Roberto em perigo e desapareceu tranquilamente. Ah! Roberto soltou um grito de angústia. Era como o uivo de um animal. A maior dor do que a traição era o fato de que ele havia amado aquela mulher com todo o seu coração. A mulher que ele queria proteger, mesmo à custa de sua própria vida, era na verdade uma assassina que o havia matado da forma mais cruel. Acalme-se. Injete um sedativo. A equipe médica correu e segurou Roberto. Roberto se debatia. As algemas cortaram seus pulsos, causando sangramento. Larissa. Larissa. Eu vou te matar. Vou te perseguir até o fim do mundo e te matar. A maldição de Roberto encheu o quarto. Mas aquela maldição não a alcançou. Ela já havia desaparecido. Com os 50 milhões de reais. 6 meses depois, Roberto foi encarcerado. A acusação de assassinato teve sua pena reduzida devido à legítima defesa, mas ele foi condenado a 10 anos por peculato e outras acusações. Na prisão, ele afiava silenciosamente a espada da vingança. E um dia, uma foto tirada na piscina de um resort de luxo em Nova York foi publicada em uma revista. Uma mulher oriental, usando óculos de sol e bebendo um coquetel, era Larissa. Em seu dedo, havia um anel de diamante de 50 milhões de reais. Roberto rasgou a revista em pedaços. Espere, Larissa. Roberto gravou a data na parede. 3.450 dias até a soltura. Seus olhos ardiam com uma sede de vingança mais quente do que o desejo que havia queimado na barraca. A história ainda não havia terminado. Fim do arquivo text, plain.